Fala, galerinha, beleza? Vamos falar hoje de novo sobre gás. Essa piadinha já tá Já deu, né? Essa piadinha. Toda ninguém aula mais... ninguém Vamos falar mais que tá só aquecimento global. Exatamente. Agora. Ninguém mais se diz. Toda aula de gás a gente faz a mesma piadinha. Então vamos logo para a vinheta, vamos começar a aula aqui logo e partir o conteúdo. Partiu, então é nóis. Vai lá. Então, galerinha, sobre gases, o que você precisa saber, o que é essencial para você fazer uma prova sobre gases. Primeira coisa, você tem que saber que gases, a gente está aqui estudando substâncias em apenas um estado físico da matéria. Não se estuda aqui estado sólido ou líquido, mas apenas as substâncias no estado gasoso. E sim também para gases ideais e não gases reais. Ideais é que a gente idealiza como deveria ser o comportamento desse gás. Bom, outra coisa que você precisa saber são as 3 grandes grandezas dentro desse assunto. Ah, você gostou do que eu falei, 3 grandes grandezas, né? Bom, a substância no estado gasoso precisa ser medida a temperatura, a pressão e o volume, tá bom? A temperatura, pressão e volume combinadas vão trazer para a gente uma característica, uma propriedade, um comportamento daquela substância. A temperatura, ela tem que ser dada em Kelvin, não pode ser dada uma temperatura em Celsius, quando a gente vai falar sobre gases. Por quê? Porque Celsius é uma temperatura relativa e, devido a isso, nós podemos ter aí temperaturas negativas e acabaria com todas as fórmulas como pressão negativa, volume negativo, que são grandezas que não existem na situação negativa. Então, por isso a gente utiliza uma temperatura absoluta que foi dada aí por Kelvin, tá bom? Kelvin sempre parte do zero e não tem uma temperatura negativa. A pressão, ela pode ser dada em 1 atm ou então 760 milímetros de mercúrio, que foi dado também por um cara chamado Torricelli, né? Que denominou esses 760 milímetros de mercúrio. Existem também outras unidades de medidas para pressão, como bar, como Torr, que é o próprio Torricelli, que equivale a isso aqui, só que são unidades menos utilizadas. As mais utilizadas é a atm, que é 1 atmosfera, e 760 milímetros de mercúrio. E também nós temos o volume. Volume é uma medição de espaço que aquele gás pode ocupar, que a gente vai chamar de litros, que equivale a 1000 ml, ou então também podemos chamar de decímetros cúbicos para litros, ou centímetros cúbicos para ml. Normalmente é dado nessas unidades de medida. Bom, e também existem as transformações gasosas. Se a gente tem aqui temperatura, pressão e volume, eu posso manter uma constante e variar as outras duas. Ou eu posso manter a outra constante e variar as outras duas. Ou então eu posso manter uma constante aqui e variar também a temperatura e a pressão. Então, nós podemos fazer várias transformações, onde mantém-se uma fixa e coloca as outras duas no modo de variação. Que a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, a isotérmica. O que é a isotérmica? É quando nós temos uma mesma temperatura em 2 situações. Nós temos uma situação 1, onde essa situação 1 é transformada na situação 2, só que mantendo a mesma temperatura. Por causa disso, quem vai variar vai ser a pressão e o volume. Se nós temos aqui a mesma temperatura e eu vario esse volume, automaticamente todo esse gás que estava dentro desse recipiente aqui vai aumentar aqui a nossa agitação, ou seja, ele vai aumentar a pressão dentro do recipiente, fazendo com que essa variação de transformação mude as suas unidades de pressão, de volume, mas mantém-se a temperatura a mesma. Beleza? Isso é uma transformação gasosa. Agora, para completar as outras transformações gasosas e também falar sobre a nossa equação de Clapeyron, quem vai fazer isso para vocês é o tio Soneca. Então, meus queridos, vamos pensar no seguinte.
O Pavanelli falou ali das variáveis de estado, né? O que cada uma delas representa? Vamos lembrar? A temperatura, ela mede a agitação das partículas. A pressão, ela mede a força que a partícula faz pela área interna do recipiente. Imagina a partícula indo na direção da parede do recipiente e colidindo. Isso é o que a pressão mede. E o volume seria o espaço que essa partícula tem para se movimentar. Agora, imagine o seguinte, aqui no estado inicial e no estado final, as partículas estão numa mesma temperatura, a temperatura é constante, isotérmica. Bom, se a temperatura é constante, a agitação das partículas é a mesma. Então, elas estão com a mesma velocidade. Só que você está diminuindo o volume do recipiente. Agora, vamos pensar o seguinte, a partícula está se deslocando aqui num certo espaço, ó, está aqui. Se você diminui o volume do recipiente e a partícula continua com a mesma velocidade, ela se colide mais com a parede do recipiente. Diminui o volume, a partícula tem a mesma velocidade, ela colide mais sobre a parede do recipiente. E se ela colide mais, bate mais, o que acontece com a pressão? A pressão aumenta. Por isso, quando você diminui o volume, a pressão para que aconteça essa diminuição do volume, ela tem que aumentar. Então, imagine que aqui você tem uma pressão P, aqui eu tenho 2P de pressão, eu aumentei a pressão sobre as partículas. Para que as partículas exerçam essa mesma pressão aqui, dobre a pressão, você precisa ter uma redução de 2 vezes no volume. Por isso, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for uma, menor será a outra. Agora, numa transformação isovolumétrica, iso vem de igual, volumétrica vem de volume, né? Então o volume desse material aí está constante. Bom, se você tem lá um cilindro e dentro desse cilindro você tem lá um gás a uma certa temperatura, as partículas estão com uma certa velocidade. E você aumenta a temperatura nesse sistema, as partículas vão ficar como? Louca! E se a partícula se desloca mais agilmente, se ela se desloca com maior velocidade, você concorda que as colisões vão aumentar? Se elas colidem mais, o que acontece com a pressão? Aumenta. Por isso, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Mas a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Aumentei a temperatura, aumentei também a nossa pressão do sistema, se o volume permanecer constante. Por último, a gente fala de uma transformação isobárica. Isobárica significa que a pressão é constante. Se a pressão é constante, se você pega aqui o sistema e diminui a temperatura dele, a partícula se agita menos. Mas se a partícula está menos agitada, como você faz para que o número de colisões permaneça o mesmo? Bom, a partícula está menos agitada. Se ela percorrer o mesmo caminho, a mesma distância, ela vai colidir menos. Então, para que o número de colisões continue o mesmo, o volume tem que reduzir. A partícula está aqui, ó, batendo lá na parede do recipiente, em movimento, né? E aí ela colide na parede do recipiente. Você diminui a velocidade dela. Para ela continuar colidindo com a parede do recipiente a mesma quantidade que ela colidia antes, você tem que diminuir o espaço que ela tem para percorrer. E por isso, quando você reduz a temperatura, você também reduz o volume para que a pressão permaneça constante. Ou seja, quais são as 3 conclusões que nós tivemos aqui agora? Pressão e volume são inversamente proporcionais, aumentou um, diminui o outro. Temperatura e pressão são diretamente proporcionais, você pode perceber isso numa panela de pressão, aumentou a temperatura, a pressão lá dentro aumentou. E volume e temperatura também são diretamente proporcionais. Juntando essas 3 conclusões aí, a gente chega numa equação geral das transformações gasosas. Pressão e volume são inversamente proporcionais, mas são diretamente proporcionais à temperatura. Então, essa situação inicial, ela tem que ser igual a uma situação final para essas 3 condições. Uma depende da outra. Aumentei uma, a outra diminui, a outra aumenta e pá.
elas são condições de um gás que tem que permanecer constantes. Bom, só que se eu tenho isso aqui inicial sendo igual a isso aqui no final, quer dizer que esse resultado ele vai ser igual a esse resultado. Ou seja, PV sobre T é um resultado constante. Joga essa temperatura para o lado de lá. Quer dizer que a pressão e o volume é igual a uma constante vezes a temperatura. Essa constante, ela depende da quantidade de gás que tem dentro do sistema. E a quantidade de gás que tem dentro do sistema, ela é determinada pelo número de mols desse gás. Por isso a gente chega na seguinte conclusão. Pressão vezes volume é igual ao número de partículas gasosas que tem dentro do recipiente, em mols, vezes um valor constante, que hoje em dia a gente conhece como 0,082 em atm litro por Kelvin mol, e a uma temperatura que tem que obrigatoriamente ser dada em Kelvin. Essa equação aqui, PV/nRT, para eu decorar ela, eu lembro do meu colega Pavanelli, e ele é meio gordinho, né? Vocês perceberam a bochechinha dele, né? Bochechinha, tá? Então, ó, Pavanelli não rejeita torta. Né? É só você lembrar que o Pavanelli não rejeita torta e aí você lembra da equação geral dos gases, beleza? Fala, galerinha! Parece que eu não rejeito torta, né? Nem de sal, nem de doce, tá? Pode mandar lá pra casa que eu vou aceitar tudo. Só que agora eu tô fit. Ele é ex-gordo. Eu sou um ex-gordinho, porque agora eu tô muito fit. Tá muito Se for pegar os vídeos antigos meus aí, você vai perceber uma diferença muito grande. Eu dei uma engordadinha, mas eu ainda tô emagrecendo. Mas tá ótimo. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre gases e até a nossa próxima aula. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua dúvida, beleza? É nóis, tamo junto.